O nosso curso Clínica do Sono e Neuroplasticidade é dirigido fundamentalmente às áreas da saúde vinculadas à investigação, à pesquisa, à clínica, aos órgãos governamentais, aos sistemas de saúde, educação, etc. Do ponto de vista mercadológico, há uma pergunta: quais são os profissionais que podem e devem se interessar em lidar com esse tema de grande abrangência que, de fato, tem uma orientação basicamente multidisciplinar? No Brasil, a Associação Brasileira do Sono, uma entidade que já ultrapassa os 30 anos de existência, desde 1985, vem evoluindo e consolidando gradativamente e progressivamente, e nesse momento, em parceria também com a Associação Brasileira de Medicina do Sono, tem evoluído na organização e nas diretrizes desse tema do ponto de vista do mercado de trabalho. Cada vez mais as diretrizes são aperfeiçoadas, são entidades já perfeitamente consolidadas, e essas entidades elas propõem as certificações, as qualificações apropriadas para os diferentes segmentos do nosso sistema de saúde, para as diferentes áreas da saúde. Portanto, a medicina, que tem evidentemente uma hierarquia de prioridade nessa avaliação inicial desse processo, tem a própria medicina do sono, que são médicos das mais variadas situações, médicos clínicos e outros especialistas que se qualificaram com a medicina do sono, portanto são os titulares desse processo. E evidentemente que as áreas que também fazem parte dessa avaliação e cuja competência, cuja área de competência também tem correlações diretas ou indiretamente com as questões associadas ao sono. Num segundo momento, eu gostaria de convidar a odontologia a essa reflexão mercadológica. A odontologia, com uma história recente de discussões em níveis de mercado, mas que atingiu um nível de excelência em oferecimento de tratamentos estéticos e de reabilitação e etc. E nós, entretanto, ainda sentimos uma certa carência de dentistas que discutem apropriadamente a questão dos distúrbios respiratórios, do sono. E dessa forma, já que nós estamos comentando durante o curso a importância primária do processo respiratório, a odontologia está completamente implicada nesse processo, desde os bebês, os neonatais, as crianças. A ortodontia brasileira lida com isso há muitos anos. Há um grande volume de discrepâncias maxilomandibulares, de alterações anatômicas, desde as dentições primárias, decídua, mista e depois a dentição permanente. Portanto, a odontopediatria e a ortodontia estão fortemente implicadas nesse processo respiratório que tem associações objetivas com os transtornos do sono. E logo, evidentemente, a reabilitação oral, que lida com o que nós chamamos de dimensão vertical de oclusão, altura vertical, desse terço inferior da face, e, portanto, existem numerosos casos de distúrbio respiratório onde o palato mole está colado no assoalho da língua, portanto, isso pode implicar alguma coisa de alteração de dimensão vertical por perdas dentárias, por abrasão de dentes, etc. E logo a disponibilidade de restaurar esse processo respiratório com as reabilitações orais, que vão além da questão estética. Não podemos esquecer a cirurgia bucomaxilofacial, que também tem uma vertente de possibilidade de tratamento desses processos. O próprio clínico geral que se qualificar, digamos, com a possibilidade de utilizar aparelhos intraorais de avanço de mandíbula ou, enfim, de restauração de altura vertical e etc. Portanto, a odontologia tem, nesse momento, uma grande possibilidade de atuar conjuntamente com a medicina nesses distúrbios do sono, cada um com as suas diretrizes, com as suas competências, dentro de uma ordem organizada e estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Medicina e com as entidades representativas. E, portanto, dentro dessas duas entidades, medicina e odontologia, nós temos os profissionais de diagnóstico, São as clínicas de imagem, são as clínicas laboratoriais, são as clínicas que têm também essa competência, que estão também, do ponto de vista inter e multidisciplinar, envolvidos com esse mercado de trabalho. O nosso convite
é que as pessoas se interessem em adentrar-se um pouco mais no conhecimento da medicina do sono, que se qualifiquem procurando essas entidades que oferecem essas certificações e que insiram dentro do seu trabalho mais essa modalidade de trabalho que tem um grandíssimo espaço mercadológico no Brasil e no mundo todo. Sejam, portanto, muito bem-vindos e espero que o nosso curso possa contribuir para essas informações serem cada vez mais discutidas. Muito obrigado. Instituto Roberto Maciel.